Os caras pensam assim, poxa, vamos pegar ele e puxar o Wernher von Braun. Wernher von Braun era major da SS, cara. Pois é, A cara. SS, cara, a tropa de elite lá, de Hitler, o cara tinha que provar, acho que 10 gerações arianas. Cara. O cara nego fazia uma genealogia do cara pra ver se ele era ariano 100%. E aí o Wernher von Braun era o cara que fazia os mísseis, alemães que deram um prejuízo terrível pros Estados Unidos. Falaram, agora tu vai... Os caras estavam muito avançados tecnologicamente demais, depois da guerra. principalmente nessa parte aero, né? Tanto que ele cria o foguete V2, né? Mas depois ele ajuda a criar os foguetes da NASA, pô. Pois é. Junto com o Jack Parsons, que era o braço direito de Aleister Crowley lá nos Estados Unidos, né? E aí, cara, eles pensaram, pô, a gente precisa de alguém para fazer a ponte com esses alemães, né? Para fazer as negociações. Quem que eles chamaram para fazer a negociação? Henry Kissinger. Porque Henry Kissinger era alemão naturalizado americano. E falava alemão fluente, conhecia alemão. Então ele que fazia o trâmite para escolher os caras que seriam eleitos para participar da Operação Paperclip. Operação Paperclip, o projeto Paperclip, foi o projeto em que a CIA, na época era a OSS, depois em 1947 a CIA é criada. Foi o projeto que pegou aí o Wernher von Braun. E ele era amigão do Walt Disney também, né? Ah, é? Ele sempre ia lá na Disney, lá, fazia uns videozinhos falando da NASA, né? Que as criancinhas sempre gostaram do negócio de foguete, né? O cara é nazista, odeio ele. Ah, mas ele constrói foguete. Ah, então não, aí, vem pra cá. Chega não, aí, não é vamos fazer um assim. acordo. Fazer um acordo aí, né? Não era só nazista, o cara é major da SS. Exato, né? Tipo assim, criminoso de guerra, mas aí não. Vamos aproveitar e fazer do limão a limonada, né? Então, cara, o Henry Kissinger, ele começa a se envolver com as operações mais sigilosas, mais sensíveis que estavam acontecendo no mundo naquela época. Porque ele fez a ponte entre o governo americano e os alemães que eles iam retirar o cara de uma pena de morte e botar para trabalhar secretamente nos Estados Unidos. O Major Wernher von Braun, ele é um dos poucos que ficaram públicos, que a gente conhece. Porque a maioria chega nos Estados Unidos e vai trabalhar lá no laboratório de Los Alamos da vida, muda de nome, o nome do cara é Wernher von Braun, né? Ele bota o cara no nome. Agora você é Michael Schmidt, você é americano, cria uma nova identidade pro cara, e o cara tá lá, louro de olho azul, ninguém sabe que ele é alemão, meu irmão. Então, o que tem de descendente desses caras no Congresso americano hoje, dizem que eles que governam os Estados Unidos ali nos bastidores. Então, o Henry Kissinger, cara, ele se torna um cara muito poderoso, porque ele começa a ter acesso aos projetos mais secretos. Porque você trazer um criminoso de guerra para dentro dos Estados Unidos e ele não ter pena nenhuma, muito pelo contrário, ele ganhar um grande salário num ótimo cargo, tem que ser muito secreto isso, senão isso gera uma comoção popular terrível, né? Então, quem é o pai intelectual de Klaus Schwab? É o Henry Kissinger. É esse cara poderosíssimo que tem todas essas ideias. Inclusive, depois, se você puder ver para mim, Homer, que eu esqueci o nome desse livro, é um livro que é do Eric Schmidt. Schmidt é Schmidt, né? DT. E junto com o Henry Kissinger, antes do Henry Kissinger morrer, que morreu com uns 100, 102 anos. Esse livro é sobre inteligência artificial. Eu não sei se é a era da inteligência artificial, um negócio assim. Henry Kissinger tinha vários projetos nesse sentido, de uma nova ordem mundial, de mudar a estrutura do mundo e tal. Então, ele passa isso para o seu pupilo Klaus Schwab. E aí o Klaus Schwab, então, em 2016, ele publica um livro que é a base do Grande Reset, que o nome do livro se chama Quarta Revolução Industrial. O que é a Quarta Revolução Industrial? A ideia é a seguinte. A primeira Revolução Industrial foi com as máquinas a vapor, aquela Revolução Industrial clássica, né, do cercamento de campos, né, que aí começa o movimento lá do ludismo e cartismo, que eram os trabalhadores que jogavam o sapato dentro da máquina para travar a máquina, né? Aí eles botavam as crianças para engatear por dentro da máquina para achar o sapato para tirar, né? E aí eles recuperam uma ideia que vem desde o Império Romano, né? Da prole, né? O proletário, Sim. né? Prole e proletário tem tudo a ver, né? Então esse conceito de prole e proletário é ressignificado ali porque tinha muita criança nas fábricas, né? Porque não tinha lei trabalhista, então as criança trabalhava e era bom ter criança trabalhando porque as crianças conseguiam entrar nas máquinas. O conceito de criança isso é muito recente, é depois da Segunda Guerra. Era um pequeno adulto. É depois da Segunda Guerra Mundial, cara. Eu tenho um livro só sobre o conceito de adolescência, que eu esqueci o nome do título e do autor.
Mas o livro fala assim, cara, esse negócio de adolescente surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra, a criança era vista como um mini adulto. Inclusive, a criança andava de terninho e gravata. Pois é. Só que era pequeno. Não tinha essa ideia de proteger a não infância. Tinha, não existe isso. Olha que bonita essa capa. Cara, mas esse tá... E tem um outro livro também deles que eu achei. Achou? The Age of EA. É esse. É esse? É esse, cara. Tá. Só que tem em português, esse eu tenho lá. The Age of AI, né? Então, você vê que o Henry Kissinger, ele já estava com 100 anos, ele estava escrevendo um livro propondo uma nova ordem mundial governada pela tecnologia com a inteligência artificial. É esse cara que é o mentor do Klaus Schwab. Aí, ó, The Age of AI. Mas tem em português. Tá. Né? Então, Eric Schmidt, né, pra galera, o Daniel Huttenlocher, eu não lembro quem é, não, mas o Eric Schmidt é o ex-CEO do Google, que é um bilionário lá no Vale do Silício. Então, cara, o que é a quarta revolução industrial? Primeira revolução industrial, máquina a vapor. Segunda revolução industrial, eletricidade. Terceira revolução industrial, computação. Quarta revolução industrial, inteligência artificial. Mas a inteligência artificial vai fazer o quê? Vai criar um mundo maravilhoso, né? Porque a gente vai ter uma identidade única digital. Então, para todo mundo acessar sua conta bancária e entrar na internet, você vai ter que fazer uma biometria. Você vai ter que ter ali... a gente vai ter a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, porque isso aí vai ser muito bom, que vai evitar os crimes financeiros. E essa quarta revolução industrial com a inteligência artificial, as máquinas vão produzir tudo, a gente vai ter uma riqueza muito grande e isso vai acabar com todos os problemas da humanidade. Vira uma nova utopia. Só que a gente sabe que por trás disso tem um grande projeto de concentração de poder e de renda. Que dá, se você quiser, primeiro eu apresento a ideia e depois a gente apresenta a crítica. Né? Acho melhor, né? Melhor, porque claro. Se você já começar arrebentando, aí o negócio fica meio difícil. Então, além desse livro, A Quarta Revolução Industrial, a gente tem o outro, que é sensacional também. Sensacional não porque eu concordo, mas em termos de esclarecimento. Porque quando você lê essas paradas, você entende por que o mundo está com essas modinhas hoje, de ESG e tal, parceria público-privada. O outro livro é o Capitalismo Stakeholder. O que é capitalismo stakeholder? Aí, para a gente entender, a gente tem que fazer a diferença entre capitalismo stakeholder e capitalismo de shareholder. O que é isso em português? Capitalismo de acionista, capitalismo de partes interessadas. O capitalismo de acionista ou capitalismo de shareholder a ideia é a seguinte, tô resumindo de uma maneira bem acrobática, mambembe aqui pra galera, tá? Para ficar palatável. O pessoal fala assim, pô, Daniel, legal de você que você consegue dar uma aula de filosofia complexa e você consegue falar povão, né? Essa é a ideia. Eu sempre achei legal isso, né? Eu tenho mestrado, doutorado, né? Mas tem que falar com o pessoal que não é iniciado. Na academia eu falo, não, porque segundo o conceito tal, aqui eu não vou ficar de palhaçada. Então eu tô fazendo um resumo para você entender o âmago do negócio. O capitalismo de acionista é tipo assim, a minha empresa é uma empresa privada, eu devo compromisso aos meus acionistas. Meu acionista vem numa assembleia lá, porque ele é dono de uma parte da empresa, ele dá pitaco lá e fala, não gostei disso, quero aquilo, quero isso. Então a gente tem que prestar conta para os nossos acionistas. A sociedade é o governo que vai prestar conta. Eu só tenho compromisso com quem está na minha zona de influência. Esse é o capitalismo de acionista. Aí, ó, capitalismo stakeholder. Português, tudo bonitinho, tá? Uma economia global, você vê que sempre é um projeto global, que trabalha para o progresso, para as pessoas e para o planeta. Aí eu te falo, você acredita em Papai Noel e Fada Madrinha também? Né? Até parece, né, que o cara trilionário tá coitado das pessoas, né, que não tem isso, até parece. Ele tá pensando, coitado do meu trilhão próximo que eu não ganhei ainda, né? Ou então manter o meu poder, né? Inclusive hoje, Vilela, eu descobri um negócio muito curioso, um cara, eu não vou entrar em detalhe porque isso é só lá na Arca, tá? Aí tem conhecimento privilegiado. Teve um escritor americano, professor famoso, universitário, que ele dava palestras sobre inteligência artificial e tal, robótica, novas tecnologias. E aí ele recebeu um convite para uma palestra. Ele chegou num lugar, cara, tipo um castelo, que só tinha uns 5 malucos, que eram tipo os 5 caras mais ricos do planeta. Só isso? Só isso. E os caras chegaram pra ele e falaram assim, olha só, cara, quando tiver a catástrofe que tá pra vir aí,
a gente vai levar só a nossa galera pros nossos bunkers, né? E depois ele contou essa história toda no livro, ele botou a boca no trombone. Não vou falar que esse aí é um segredo que eu tô guardando só pro pessoal da Arca. Tá. E aí, a pergunta que os poderosos fizeram para esse especialista em inteligência artificial é o seguinte, olha, ele não é só inteligência artificial, mas ele é um estudioso da evolução da sociedade. Então ele consegue visualizar, né? A gente vai para os nossos bunkers e a gente vai levar os nossos seguranças. Como é que eu garanto fidelidade total do meu segurança de que ele não vai se levantar contra nós, porque eles vão estar com a arma no cenário pós-apocalipse? Cara, não é a série Paradise lá, o Paraíso? Total. Porque o presidente, não é spoiler que é o primeiro episódio, o presidente morre e fica todo, pô, será que foram os próprios seguranças que mataram ele? É um problema que não pode acontecer com a elite do mundo no bunker. A ordem mudou toda. Por que o cara vai respeitar uma autoridade, né? Então... E aí, qual que é?